Você não vai ficar nessa situação de perca por muito tempo. Sabe esse vento contrário que tem batido à sua porta? Tem feito com que você viva com a alma batida, o coração entristecido. O Senhor, ele vai entrar com uma grande providência e ele vai restituir tudo aquilo que o adversário ele tirou de você. O Senhor vai fazer na tua vida algo tão extraordinário que você vai se surpreender com o que você verá diante dos seus olhos. Assim como ele fez na vida de Jó, ele te devolverá em dobro tudo que você perdeu. Creia que o Senhor ele pode fazer muito mais, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Talvez você esteja dizendo: olha, eu estou dentro dessa situação já faz algum tempo. Essa escassez que não tem passado, este vento contrário que tem vindo na minha direção, essa tempestade, mas nós sabemos que tudo tem um tempo determinado, né, para acabar. E nós sabemos também que há um Deus nos céus que a todo tempo tem contemplado as nossas situações de adversidade, né? Vemos uma história que é muito conhecida, que faz com que nós venhamos refletir dentro de um cenário de perca. É a história de Jó, que se encontra, né, no próprio livro de Jó, que fala sobre o que Jó enfrentou. Vou ler o primeiro capítulo, que diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e esse era um homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó, como está dizendo no primeiro capítulo, que Jó ele era temente, Jó ele se desviava do mal. Mas um dia veio uma adversidade tão grande que levou tudo o que Jó tinha construído ao longo de sua vida. Jó perdeu todo o seu rebanho. Jó perdeu os seus servos. Jó perdeu também todos os seus filhos, que eram 10. E, consequentemente, Jó ele perde a sua saúde, né? Mas, mesmo assim, Jó, ao invés de murmurar dentro dessa situação caótica que aconteceu com ele, Jó ele se humilha para adorar o Senhor. Talvez você tenha dito assim, dentro da situação que você tem vivido. Tenho feito tudo certo, mas o Senhor, ele tem esquecido-se de mim. Mas nós sabemos que mesmo diante, né, da nossa vida com Cristo, caminhando com Ele, nós vamos passar, né, por ventos contrários. As tempestades, elas vão vir bater a nossa porta, né? Não é porque nós servimos a Deus que nós vamos estar isento de passar por luta. Pelo contrário, nós vamos passar sim, mas na certeza de que Ele está conosco. O que nós não devemos fazer é murmurar, né? Jó, diante dessa situação de luta, de luto, ele não murmurou. Você imagina, você perde um ente querido, só um, e você fica, né, com uma tristeza tremenda dentro do coração. Imagina Jó, foram 10 filhos, 10 caixões. Como não estava, né, a mente, o coração deste homem? Mas ele não deixou a sua fé, né, se abalar, mesmo diante dessa situação contrária que veio sobre a vida dele, tirando tudo o que ele tinha, inclusive a sua saúde, né? Então nós não devemos, né, se levantar nem blasfemar contra o Senhor, porque mesmo servindo a Ele, né, a palavra vai nos dizer que no mundo nós teremos aflições, mas é para que nós venhamos ter bom ânimo, porque o Senhor que nós servimos, Ele venceu o mundo, né? E se nós temos vida com Ele, Ele vai nos dar força para superar toda a situação de adversidade que tem se levantado contra a nossa vida. Muitas vezes a prova ela vem e nós não entendemos por quê, né? Mas em todo tempo nós temos que confiar no Senhor, que Ele está do nosso lado. Embora nós não vemos, né, Ele vai estar conosco, como Ele nos prometeu nas suas palavras. Estarei com vocês todos os dias das vossas vidas. Então, quando o tempo, né, de adversidade bater à sua porta,
Não fique pensando que vai durar para sempre, porque tudo passa, né? A luta, o vento contrário, aquela tempestade. Você não vai ficar para sempre dentro dessa situação. O Senhor, ele no tempo certo, ele vai entrar, né, com o seu agir, fazer o sobrenatural dentro daquela situação e restituir, restaurar, né, tudo aquilo que você tem perdido dentro de uma situação de adversidade, né? As percas que nós passamos, muitas vezes nós não compreendemos porque estamos passando por aquela situação, mas às vezes o Senhor ele vai permitir para provar a nossa fé, para provar a nossa fé. Vejamos um exemplo bíblico bem conhecido, foi Abraão. Abraão, o pai na fé. O Senhor, ele pede para que Abraão sacrifique Isaque. Ali foi para provar a fé de Abraão, né? A provar a fé de Abraão. Assim também é na nossa vida, né? Assim também é na nossa vida. O Senhor, ele quer ser exclusividade na nossa vida. E muitas vezes, quando nós recebemos uma bênção do Senhor, nós damos mais, né, prioridade para aquela bênção, para aquela bênção. Então, o Senhor, muitas vezes, ele manda a prova para saber aonde está o nosso coração. Se ainda estamos, né, priorizando Ele na nossa vida, ou se é a bênção que Ele entregou nas nossas mãos. Jó teve, né, a sua fé provada, né? Está mais do que provado aqui que foi a fé de Jó que foi provada, dentro desse contexto histórico da vida de Jó. Porque quando Satanás, ele tem aquele diálogo com Deus, né, que Deus pergunta de onde ele estava vindo, ele dizia rodear a terra. E o Senhor pergunta, viste o meu servo Jó? Né? E ele começa a acusar a Jó, dizendo que Jó só era o que era diante do Senhor por aquilo que o Senhor colocou nas mãos de Jó. E aí o Senhor ele permitiu que o adversário tocasse nos bens de Jó, tirando tudo para provar que a fé de Jó não estava baseada no que ele possuía, né? Assim também é nas nossas vidas. Nós temos que olhar para o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele pode nos oferecer. O Senhor, Ele quer que nós sirvamos a Ele como verdadeiros adoradores. Quando Jó perde tudo, ao invés de blasfemar contra Deus, ele se humilhou e adorou ao Senhor, né? Ele adorou ao Senhor. É assim que nós temos que nos comportar diante da luta que bate à nossa porta, porque a luta ela não vai ficar para sempre, né? E o Senhor, ele não vai deixar que nós venhamos ficar dentro de um cenário de escassez, porque o Senhor ele nos fez com um propósito de vida. Ele sabia de tudo que nós precisaríamos ao longo da trajetória da nossa história. Então, ele não nos fez para que viéssemos ficar todo o tempo dentro de um cenário de escassez, né? De escassez. Então, assim, quando o vento contrário ele vir, nós não devemos, né, se levantar, né, murmurar contra o Senhor. Devemos adorar, porque aquele tempo de adversidade ele vai passar, né? No capítulo 42 e versículo 10 de Jó nos diz assim: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Ou seja, o Senhor, ele não vai nos deixar perecer, né, para sempre dentro daquela situação, dentro daquele deserto. Não. No tempo certo, o Senhor, ele vai chegar e vai restaurar, né, restituir tudo aquilo que nós perdemos e de uma forma surpreendente, né? De uma forma que nós nunca imaginaríamos, porque o Senhor, ele faz muito mais do que nós pensamos ou imaginamos, né? Tudo que ele tem para nós é maior, é melhor, porque os caminhos dele são mais altos e maiores que os nossos. Então nós devemos confiar. Se estamos na prova, não murmuremos. Adoremos ao Senhor.
porque o que Ele quer de nós é um espírito de adorador, adorador. Eu sei que é difícil falar de adoração quando nós passamos, né, um momento muito crítico na nossa vida, mas o que nós não devemos refazer é nos levantar contra o Deus que nos criou, porque Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe qual o nosso limite, né? Ele sabe até onde nós conseguimos suportar. Então, não fique com o seu coração entristecido, né? Não fique com sua alma abatida, porque o Senhor, quando Ele se levanta para nos tirar da prova, Ele vai fazer de maneira sobrenatural. Muitas vezes nós não entendemos porque determinadas coisas o Senhor permite acontecer nas nossas vidas, mas Ele sabe de todas as coisas, Ele é onisciente, né? Então nós temos que crer que Ele em todo tempo tem cuidado de nós. Nós temos que confiar que em todo tempo Ele tem o controle das nossas vidas, que Ele não perde o controle de nada, controle de nada. Então não fique, né, desesperado quando aquele vento que bateu à sua porta tirar tudo do lugar. Às vezes o Senhor, Ele quando quer nos mover de lugar, nos mudar de nível, Ele desencaixa tudo, né? E nós não entendemos, porque o trabalhar do Senhor não é para que nós venhamos entender. Ele tem as formas de trabalhar, né? Ele desencaixa primeiro para poder alinhar tudo dentro do seu propósito, para nos entregar algo maior lá na frente. Ele nunca vai nos dar algo menor do que nós perdemos. Não, não vai. Ele vai fazer melhor. Veja que aqui no capítulo 42 de Jó diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó. E tudo quanto ele tinha antes, ele deu em dobro, né? Ele deu em dobro tudo quanto Jó perdeu. Ele restituiu, né? Em dobro. Então, o Senhor, Ele não vai nos devolver na mesma proporção. Será diferente. Será algo muito maior e melhor, como Ele fez na vida de Jó. Então, medite dentro dessa história, desse contexto da vida de Jó, né? Tudo o que aconteceu na vida de Jó. E como o Senhor, Ele fez, né? Ele ficou em silêncio, mas no final ele surpreendeu. Ele surpreendeu. Ele trouxe tudo em dobro. Então o teu cenário de escassez não ficará, né, para sempre, né? Não ficará para sempre. Ele vai fazer com que você venha prosperar novamente. Ele vai acrescentar tudo em dobro, né? Ele devolve da melhor forma, né? Ele faz coisas extraordinárias que nós nem acreditamos, né? Que nós nem acreditamos, mas ele faz tudo novo, né? Então não fique desesperado achando que é o fim, né? Porque o Senhor, Ele está conosco todos os dias da nossa vida, como Ele nos garante na sua palavra. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, ela não cai por terra, né? A palavra do Senhor, ela nos assegura, né? Assegura que nós vamos viver, né? Tudo aquilo que o Senhor, Ele nos prometeu, porque Ele nos criou com um propósito, né? E tudo aquilo que nós necessitamos, o Senhor, Ele vai enviar, Ele vai prover, né? Outro exemplo bíblico é o seu povo, quando sai da escravidão do Egito e está lá dentro do deserto. O povo viu o mar vermelho se abrir, eles passarem a pés enxutos, ser conduzidos para a presença do Senhor em uma nuvem. E quando ele chega dentro do deserto, que falta a água, eles começaram a olhar para trás, começaram a murmurar, começaram a reclamar de Moisés, né? Então, o Senhor, ele fez sair água da rocha para matar a sede daquele povo, matar a sede daquele povo. Consequentemente, fez cair maná do céu, de manhã e à tarde.
Então, o Senhor a todo tempo, Ele está conosco. Ele não vai nos dar aquilo que nós queremos, Ele vai nos dar aquilo que precisamos, porque Ele nos conhece, Ele sabe das nossas necessidades, né? Então, assim, não fique desesperado, achando que o Senhor, Ele não tem contemplado a luta que você tem passado, porque em todo tempo Ele vê, né, o que nós passamos, até o que nós pensamos, o Senhor, Ele vê. Então, entregue a Ele, né? Se entregue a Ele em oração, em adoração, ao invés de reclamar daquela situação crítica, daquela situação de adversidade que você tem passado. E faça como Jó, o adore, não murmure, não blasfeme, porque o adversário, ele se alimenta da nossa murmuração, né? E quando nós murmuramos, nós acabamos atrasando aquilo que o Senhor tem para colocar nas nossas mãos, as bênçãos. E o Senhor não se agrada e quando nós murmuramos, né? Porque Ele sabe o que nós precisamos. E no tempo certo, Ele vai agir ao nosso favor. Ele não vai deixar nós vivermos perecendo dentro daquela situação de adversidade. E quando nós, muitas vezes, quando nós, né, olhamos para trás, nós vemos que superamos desafios muitos maiores. Aquela situação contrária que nós vivemos naquele momento, às vezes ela vem para nos ensinar, né? Toda vez que você pede para o Senhor força, Ele vai te dar uma luta para você saber superar aqueles desafios que você está vivendo, porque lá na frente Ele está preparando algo muito melhor, muito maior. E você tem que saber lidar com aquilo que Ele vai colocar nas suas mãos. Então não duvide de que o Senhor, Ele vai estar conosco todos os dias. Não duvide, né? Dentro de uma situação de adversidade, que o Senhor, Ele não tem, né, olhado para a sua situação e visto até onde você pode suportar. Ele sabe do teu limite. Ele conhece a tua estrutura. E Ele sabe o tempo certo de entrar dentro daquela situação, reverter aquele quadro contrário, né? E devolver em dobro, né? Fazer tudo novo, de maneira extraordinária, assim como Ele fez na vida de Jó, né? Então medite nessa história, dentro desse contexto da vida de Jó, para que você venha, né, ver que o Senhor, Ele está a todo tempo do nosso lado, né? Ele operou lá no passado, Ele está no presente e no futuro. Ele é imutável, Ele não muda, né? Ele não muda. Ele continua o mesmo. Então, ao invés de murmurar, adore ao Senhor. Ao invés de murmurar, dobre os seus joelhos. Leve diante dele aquela situação que tem tirado a tua paz, que tem feito com que você viva com seu semblante abatido, né? Não deixe o adversário determinar que é o fim da tua história, porque não é. Aquilo que é o fim, para nós, Deus, ele chega, coloca uma vírgula e transforma em um recomeço, né? Aquilo que nós colocamos um ponto final, Deus vem e coloca uma vírgula, né? Mas o adversário, ele quer fazer com que nós venhamos desacreditar do poder do Senhor. Ele quer fazer com que nós venhamos parar a nossa caminhada com Cristo, né? Mas o Senhor, ele diz na sua palavra que no mundo nós teríamos que aflições, mas é para que nós venhamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Se nós estamos com ele, nós também, né? Vamos ter força para vencer os obstáculos, né? Os ventos contrários que têm se levantado dentro da nossa vida. Então tome como uma injeção de ânimo esta palavra, né? Se você estiver vivendo um momento de dificuldade, leia um pouco da vida de Jó, né? Leia alguns capítulos, vá até o final e veja o que o Senhor ele fez na vida de Jó,
né? O Senhor, Ele restaurou, o Senhor restituiu, o Senhor devolveu em dobro tudo quanto antes Jó ele tinha. Assim Ele vai fazer na tua vida. Ele vai devolver. Ele vai fazer, né, de maneira surpreendente, que você mesmo vai olhar e não vai acreditar, né, naquilo que o Senhor Ele fez, né? Ele vai te honrar no momento certo, assim como Ele fez na vida de Jó. Porque o Senhor, Ele é fiel. O Senhor, Ele não abandona aqueles que caminham com Ele. O Senhor, a todo tempo, Ele vê as nossas necessidades, o nosso cenário de escassez, a luta, as dificuldades que nós temos passado, né? O que Ele não quer ver em nós é o desânimo, é que nós venhamos deixar a nossa fé se abalar, não. Nós temos que ter fé, acreditar que Ele vai agir dentro daquela situação e vai nos tirar daquele vento contrário. Ele vai trazer a bonança, Ele vai trazer a calmaria, né? Muitas vezes o nosso coração está tão agitado que nós não conseguimos nem pensar, nem imaginar, né, no tamanho, na grandeza do nosso Deus. Porque nós focamos tanto na situação contrária, né, no problema que nós estamos vivendo, que nós deixamos, né, de olhar para o Deus que fez todas as coisas, para o Deus que criou, né, tudo, trazendo do nada à existência aquilo que não existia, aquele que criou o universo, né? Se nós começarmos a analisar um pouquinho sobre o que é Deus, sobre a sua grandeza, né? Ele é um Deus que tem todo o poder nas suas mãos. Ele é um Deus que tem o controle de tudo, né? Mas nós esquecemos dentro da adversidade que nós estamos vivendo. Então não foque no problema. Olhe para o Deus que te criou, o Deus que pode reverter todo o quadro, toda a situação contrária que você está vivendo. Porque no momento certo, pode ter certeza, Ele vai agir, Ele vai entrar, né, dentro da tua causa e vai restaurar tudo o que você perdeu de maneira surpreendente. Então medite nesta palavra e se fortaleça dentro dela, não deixando o inimigo ganhar território dentro do seu coração, dentro da sua mente. Porque quando ele começa, né, a trabalhar na nossa mente, ele começa a colocar a dúvida e vem ali a incredulidade. E quando nós começamos a desacreditar do poder do Senhor, nós começamos a deixar a nossa fé, né, de lado. Começamos a anular a nossa fé. Começamos a duvidar do poder do Senhor. Então não deixe o adversário, né, trabalhar na tua mente dizendo que é o fim. Porque o Senhor, Ele é o Deus que ainda dá a última palavra na tua história. Se você crer, toma posse.